A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu quero hoje tratar com você de um assunto soleníssimo, extremamente grave para toda a sociedade brasileira, para todas as famílias do nosso país. Vamos conversar hoje sobre a decadência da sociedade. E vamos fazer isso à luz de Romanos, capítulo 1, versos 18 a 32. Participe do programa, chame a sua família, ligue para os seus amigos, porque Deus tem uma palavra para toda a nação brasileira. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos hoje a presença do presidente do Supremo Concílio da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, o reverendo Roberto Brasileiro, a quem damos as boas-vindas. Daniel, é um prazer estar com você aqui, principalmente para essa gravação do programa Verdade e Vida. E, como igreja, pensarmos mais um pouco sobre aquilo que de fato nos une e nos coloca como desafio na sociedade que nós vivemos. Reverendo, à luz da palavra de Deus, existe alguma sustentação bíblica para o casamento homossexual? Eu creio que nós devemos entender o seguinte: nem à luz da palavra de Deus há sustentação, nem à luz da história humana. Porque a união homossexual, homoafetiva, você chama mais de homoafetiva, é a união de duas pessoas do mesmo sexo. E Deus, quando criou o homem, Deus já estabeleceu o homem masculino, a mulher feminina, e Deus disse um para com o outro que eles deviam se unir, formar uma só carne, e a partir daí a raça humana teria o seu desenvolvimento natural, seu crescimento, seu desenvolvimento, sua formação e sua estrutura. À luz das Escrituras Sagradas, a relação homoafetiva é uma relação pecaminosa, porque ela destrói a pessoa, destrói a própria natureza da pessoa. Ela elimina a possibilidade da pessoa, de fato, exercer a vida dentro do princípio criacional estabelecido por Deus. Reverendo, nós estamos aí com o Senado Federal discutindo o projeto de lei 122, a chamada PL 122. Em que essa PL 122 fere a Constituição brasileira e por que o Senado deve rejeitar essa proposta? A nossa Constituição estabelece que o vínculo familiar está estabelecido entre o homem e a mulher. No instante que eu passo a aceitar que esse vínculo possa ser uma relação homoafetiva, eu estou dizendo que duas pessoas do mesmo sexo poderiam formar um núcleo familiar. Isso se torna improvável, mesmo que nós respeitemos as liberdades, mesmo que nós acatemos a liberdade de cada pessoa, nós devemos compreender que a estruturação em um Estado de Direito democrático deveria primeiro fazer uma mudança na nossa Constituição, na estrutura familiar, na base familiar, para que depois nós pudéssemos tratar dessa matéria. Reverendo Roberto, quais as consequências para a família, para a igreja e a sociedade brasileira se essa proposta vier a ser aprovada? Daniel, eu creio que nós não devemos falar em consequências, nós devemos falar que nós estamos, de fato, institucionalizando um ato pecaminoso. Eu creio que isso torna para nós muito vulnerável a nossa sociedade, torna a nossa família vulnerável, porque nesse momento nós estamos dizendo que é possível ter uma família constituída com duas pessoas do mesmo sexo. Nós estamos dizendo que é possível a igreja vir a abençoar e a igreja não pode fazer. A igreja não pode fazer porque contraria um princípio bíblico, contraria um princípio criacional, contraria um princípio de formação de família. Então, para a igreja vai ficar sempre diante de uma situação de desobediência completa ao Estado. Se o Estado tomar essa decisão, a igreja vai dizer para o Estado: nós não podemos acatar uma resolução que determine que haja essa união e nós não podemos abençoar essa união. A igreja tem que ter a ousadia de pagar o preço de ser igreja e de cumprir a sua vida ministerial. Reverendo, essa é a posição oficial da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil? A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela adota como sua posição oficial
a não aceitação de casamento homoafetivo. Para nós, nenhuma relação homoafetiva pode ser aceita. É um ato pecaminoso e contraria os princípios bíblicos e doutrinários de nossa igreja. Reverendo, qual deve ser a nossa posição agora de orar, e o senhor conclama a igreja brasileira, evangélica brasileira, para estar orando por essa questão? Eu creio que a igreja brasileira deve orar e deve manifestar a sua vontade aos seus candidatos que a igreja e que os irmãos tiveram coragem de votar na última eleição. Seja ele evangélico ou não, devemos mandar e-mails, devemos mostrar à sociedade a nossa posição e por que nós temos adotado essa linha de ação. Reverendo, por enquanto, nosso agradecimento pela sua boa vontade de estar aqui para externar a posição da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, que não negocia princípios, entendeu, senadora? Nós não negociamos princípios, os princípios da palavra de Deus. Por enquanto, nós vamos a essa mensagem musical e depois a mensagem que Deus preparou ao seu coração hoje com o tema A Decadência da Sociedade. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Vou contar-vos o que penso do meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu bem sei, completamente. Como Cristo, nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nada pode ao seu amor ser comparado. Oh, como ele ama. Cada dia ele vem com segurança, mais e mais a revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente esse amor tão divinal, restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nada pode ao seu amor ser comparado. Oh, como ele maior desejo agora é amar, proclamar o que ele fez pra me salvar, e cantando esse amor inigualável, espero em Deus a minha vida terminar. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nada pode ao seu amor ser comparado. Oh, como ele ama a mim.
todos nós estamos estarrecidos e perplexos diante da corrida galopante da corrupção, da maldade, da violência na sociedade. Esse fato está graficamente descrito pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versos 18 a 32. Nós estamos percebendo uma espécie de inversão de valores na nossa sociedade, onde se transforma o amargo em doce e o doce em amargo. Se chama luz de trevas e trevas de luz, onde se repudia a virtude e faz-se apologia do vício, onde se escarnece daquilo que é certo e como que incentiva aquilo que é degradante. Estamos assistindo isso através da mídia televisiva. As novelas brasileiras são consideradas no mundo inteiro como as mais degradantes para os valores que devam reger a família. E muitas vezes se diz que essas coisas são assim porque está se retratando apenas a realidade. Mas o fato é que muitas delas estão induzindo ainda mais a uma decadência mais profunda. E por que isto é assim? O apóstolo Paulo vai tratar deste tema. E neste capítulo 1 de Romanos, ele vai falar da decadência do homem, do ser humano, dos pagãos e também, em seguida, dos judeus. Em outras palavras, a decadência da raça humana. E ele começa falando da revelação da ira de Deus contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela mentira. Em outras palavras, Deus não fica passivo, como um pai bonachão, deitado numa cadeira de balanços, como que um velho senil de barbas brancas assistindo esse espetáculo da decomposição dos valores, da desconstrução da sociedade, do desbarrancamento da virtude, deste aviltamento da moral. Ao contrário, a Bíblia diz que a ira de Deus se revela. Assim como a justiça de Deus se revela no Evangelho, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. A impiedade tem a ver com a crença e a perversão tem a ver com a moral. Porque o homem abandonou a Deus, ele se degradou moralmente. Porque o homem esqueceu-se de Deus e transformou esta crença em Deus numa mistura de misticismo e idolatria, ou até mesmo de ateísmo, é que a nossa sociedade ruma rapidamente rumo ao abismo moral, à decadência dos valores, à bancarrota da família, ao florescimento e crescimento espantoso de toda sorte de vícios e degradações em todos os níveis da sociedade. Deus está revelando o seu desgosto, porque é santo e não pode tolerar o mal diante deste fato. O que é curioso é que este homem não pode dizer que não conhece a Deus, porque os céus manifestam a glória de Deus. Os atributos de Deus podem ser vistos e notados pela obra da criação. Mas este homem, diante da verdade da revelação de Deus, tenta sufocá-la. Não quer admiti-la, quer negá-la de todas as formas. E isso, seja através da academia, onde as pessoas tentam negar a origem do universo como procedente de Deus, ou dizer que Deus não existe, ou que Deus morreu, e que o homem é o centro de todas as coisas e a medida de todas as coisas, ou não considerando os princípios e valores de Deus para reger a vida, a família, a política, o comércio, a indústria, a sociedade. O resultado disto é que, diante da revelação
de Deus, vem um segundo passo, que é a rejeição do homem. O homem rejeita Deus. O homem escarnece de Deus. E este homem, com raciocínios nulos e coração obscurecido, caminha na direção da idolatria e da imoralidade. A primeira coisa que você vai perceber é que este homem começa a pensar, ele começa a filosofar, ele começa a argumentar em sua mente insensata, dizendo que Deus não existe, ou que os valores de Deus não se aplicam à sua vida. E este homem agora, com a mente completamente atordoada pelo seu vão saber, pelo seu saber tolo, ele entrega o seu coração a tolices, a paixões, a devaneios. E a Bíblia diz que este homem, criado à imagem e semelhança de Deus, criado para a glória de Deus, para adorar a Deus, transforma a divindade em aves, em quadrúpedes e em répteis. O homem entra pelo caminho da idolatria e começa a fabricar com as suas próprias mãos os seus próprios deuses e colocar esses deuses feitos de barro, de gesso, de metal. E este homem que fez esses deuses, que não tem vida, se prostra diante deles para adorá-los, aviltando desta maneira a pessoa de Deus. Mas isto não é tudo. O passo seguinte da idolatria vai ser a imoralidade, a decadência moral. Porque quando o homem perde a referência de Deus na sua vida, ele fica confuso, perdido, e começa a entrar pelos atalhos dos devaneios, não apenas intelectuais, não apenas doutrinários, não apenas teológicos, mas, sobretudo, dos devaneios morais. Isto porque a teologia é mãe da ética. Porque quando o homem peca contra Deus, também ele se degrada moralmente. A impiedade desemboca na perversão. A teologia errada desemboca na ética errada. O relacionamento errado com Deus deságua num relacionamento errado com o próximo. E este homem rejeita Deus. Ele bane Deus da sua vida. Ele escarnece de Deus. E é isso que estamos assistindo hoje. A decadência da sociedade humana. Olha, por exemplo, para os valores morais. Desde os mais altos escalões do governo. Corrupção, mentira, falcatrua, roubalheira, adultérios. Preste atenção, vai descendo em todos os níveis, em todas as camadas, em todos os setores, em todos os segmentos da sociedade, você vê a carranca da degradação moral. Porque o ser humano abandonou o conhecimento de Deus, ele perdeu o referencial da vida. Mas veio o terceiro estágio. Primeiro, a revelação. Segundo, a rejeição. Agora vem em terceiro lugar, a retribuição. Se você olhar Romanos capítulo 1, a partir do versículo 24 ao versículo 28, Paulo vai mostrar que a resposta desta rejeição do homem a Deus é que Deus, então, retribui, entregando o homem a si mesmo. É como se Deus estivesse sempre com o pé no freio, tentando frear e parar esta corrida frenética rumo ao abismo e à morte. Numa linguagem para ilustrar, é como se o homem pisasse no acelerador e Deus pisasse no freio. O homem pisasse no acelerador e Deus pisasse no freio. Há um momento em que Deus mostra o seu juízo, em que Deus revela a sua ira, e Deus tira o pé do freio. E o homem então precipita,
com toda a força, com toda a fúria, com toda a violência, rumo ao abismo, à degradação, à ruína e à morte. E Deus diz aqui nos versículos 24 a 28 de Romanos 1, que Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. E Paulo prossegue no verso 26, por causa disso, entregou Deus o homem às paixões infames, porque até as próprias mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. E Paulo prossegue no verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus entregou estes homens a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. É muito importante entender isso, sobretudo quando a sociedade brasileira discute um projeto de lei, a PL 122 de 2006, tentando criminalizar aqueles que se colocarem contra a prática homossexual. É interessante esse ponto porque a palavra de Deus está descrevendo aqui que a prática homossexual é um sinal e uma evidência da decadência da sociedade humana, uma expressão do juízo de Deus à raça humana. É preciso afirmar isso, que a palavra de Deus entende que a relação de casamento é uma relação criada por Deus. E a instituição feita por Deus é a relação entre um homem e uma mulher. De tal forma que a relação de um homem com um homem ou de uma mulher com outra mulher, Deus considera como algo abominável. Não é amor, é uma paixão infame, é um erro, é uma torpeza. E desta forma, quando se tenta não só validar aquilo que a Bíblia chama de um pecado, mas se tenta criminalizar aqueles que entendem que esta não é uma prática que tem aprovação divina, estamos chegando então ao fundo do poço. Estamos chegando então a um processo máximo de decadência da sociedade. É muito importante entender que a palavra de Deus, ela é a verdade. O homem pode tentar de todas as formas desprezá-la, negá-la, queimá-la, aviltá-la, rejeitá-la. Mas o homem jamais pode anular a palavra de Deus. Ela é a palavra infalível, ela é a palavra inerrante, ela é a palavra eterna. Esta palavra tem vencido séculos. E diante de todos os ataques que foram tramados contra ela, ela tem saído vitoriosa, sobranceira de todas essas batalhas. Porque lutar contra a palavra de Deus é lutar contra o próprio Deus. É necessário que a sociedade humana pare e repense para onde queremos ir, que destinos queremos chegar. Porque, na verdade, o processo de decadência já é um juízo contemporâneo de Deus, a expressão da ira de Deus, que entrega tais homens a esta disposição mental reprovável. Eu vou lhe dizer que não tem juízo maior do que este, de Deus entregar-nos a nós mesmos, de Deus tirar o pé do freio e nós caminharmos celeremente rumo ao abismo. Nós precisamos dar um brado em toda a nação brasileira, que a solução para o homem, para a família, para a sociedade, não é nos apartarmos de Deus e dos seus princípios e valores, mas nós nos arrependermos dos nossos pecados, nós nos voltarmos para Deus, humildemente, buscando restauração para a nossa vida, buscando restauração para a família,
buscando princípios e valores que vão reerguer e reestruturar a nossa sociedade dentro das colunas da justiça, da verdade. Porque, do contrário, nós caminharemos para a decadência ainda mais rápido e ainda mais profunda. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia da nação brasileira, que Deus tenha misericórdia das famílias brasileiras, que Deus tenha misericórdia da sua vida, da minha vida, para que nós entendamos que não há saída para o homem, para a família, para a nação, a não ser em Deus, a não ser no Evangelho, a não ser na verdade que emana das Escrituras. Eu quero orar em seu favor. Eu quero colocar a sua vida diante do trono da graça de Deus. Nós não podemos aceitar passivamente esta avalanche de corrida rumo a um abismo. Nós precisamos nos voltar para Deus, porque ainda há esperança, porque Ele é rico em perdoar, porque Ele é cheio de graça e porque Ele pode nos tomar e nos dar uma nova vida, uma nova esperança, uma nova postura na sua presença. Eu quero orar em seu favor. Deus querido, louvado seja o teu nome, pela tua palavra, pela solenidade com que ela trata desta questão da caminhada célere rumo ao abismo da degradação moral. Ajuda-nos, ó Deus, a não entrarmos nesse processo e ajuda-nos a nos voltarmos para Ti e para a Tua palavra, buscando socorro, perdão e restauração para a nossa vida. É a nossa súplica, ó Deus, em favor das famílias da nossa nação, em favor daqueles que governam a nossa nação, em favor daqueles que legislam em nossa nação, para que nós tenhamos uma pátria justa, onde o Senhor seja o Deus vivo e verdadeiro a ser adorado por todos nós. Louvado seja o teu nome, por esta exortação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Adquira o programa de hoje, tanto em DVD como em CD, para sua edificação ou para presentear um familiar, um amigo, através da nossa loja virtual. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br ou adquira de segunda a sexta no horário comercial, ligando para o nosso 0800 119 105. Eu quero lhe convidar para estar amanhã pela manhã às 9 horas e participar com toda a sua família da escola dominical e do culto matutino e à noite do culto vespertino às 18 horas. Entre no nosso site www.verdadevida.com.br e clique ali em Procure uma Igreja e encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Eu quero lhe desafiar para que agora mesmo você possa acessar o nosso site www.verdadevida.com.br e fazer uma oferta de amor para tornar o Verdade e Vida autossustentável. Clique em Faça sua doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda faça a sua doação em qualquer agência do Banco do Brasil para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. O programa Verdade e Vida lança a série de DVDs especiais. São coletâneas com as melhores mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre os temas O Culto Verdadeiro e Doutrinas da Graça. Cada DVD contém mensagens para edificar sua vida. No DVD O Culto Verdadeiro, o reverendo Hernandes Dias Lopes fala sobre a questão da verdadeira igreja. Já a coletânea Doutrinas da Graça é uma reflexão sobre como redirecionar o seu ministério.
Adquira qualquer um dos 2 DVDs pelo site www.lojalpc.org.br ou de segunda a sexta-feira pelos telefones 0800 119 105 ou 19 3741 3003. Assista, medite e multiplique a palavra de Deus.